A parábola do credor sem compaixão. O que ela quer dizer? O que está querendo ser transmitido para nós por meio dessa parábola? O que cada figura desta parábola está representando? Essas são as perguntas que eu busco responder neste vídeo. Para começar a nossa leitura, que tal a gente ir para Mateus capítulo 18, onde a gente vai poder aprender sobre esta parábola. Mateus capítulo 18. Mateus capítulo 18, indo aqui para o versículo 23. Essa parábola também é conhecida como parábola do credor incompassivo. Versículo 23. Portanto, o reino do céu é semelhante a certo rei que quis acertar contas com os seus servos. E começando a acertá-las, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. Porém, não tendo ele com que pagar, ordenou seu senhor que fossem vendidos ele e sua esposa e seus filhos, e tudo que ele tinha, e que o pagamento fosse feito. Então o servo se prostrou e o adorou, dizendo: Senhor, tem paciência comigo, e eu tudo te pagarei. Então, movido de compaixão, o senhor do servo soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Ok? Então vamos parar por aqui neste primeiro momento. A gente tem esse rei, a gente tem esse senhor, e a gente tem esse servo desse senhor, que está com uma dívida enorme, que ele não consegue pagar, ele não tem recursos para pagar essa dívida. O senhor, então, ordena que para essa dívida seja paga, o próprio servo seja vendido, a esposa dele, os filhos, tudo que ele tem para poder pagar essa dívida. Porém, esse servo, ele se humilha, ele pede esse tempo para ele quitar essa dívida, e movido por compaixão, o rei quita totalmente a dívida dele, apaga a dívida dele, anula o que ele tinha estando em dívida para com o rei. Tudo bem? O que a gente pode aprender aqui dessa questão? O rei representa Deus e o servo representa um pecador, uma pessoa falha, que tem erros, que tem essa dívida para com Deus, mas que ela pega e reconhece que ela não tem como pagar, que ela pega e se humilha perante Deus. Ela reconhece que o Senhor, ao ponto que fala que até o adorou, então mostrou reverência a esse rei. E a partir disso, a gente consegue o quê? Quando a pessoa se humilha, quando a pessoa reconhece que ela tem essa dívida que ela não consegue pagar, esses pecados, e ela adora a Deus, ela acredita em Deus, ela é salva. Então a gente tem o quê? Um simbolismo da salvação. Temos essa dívida dos nossos pecados que não conseguimos pagar sozinhos, mas através da fé, através do ato de crer, ok? A gente consegue obter essa justiça. Então, esse é o primeiro simbolismo que a gente tem dentro desta parábola. Agora, se a gente continuar fazendo a nossa leitura aqui, a gente vai poder também aprender sobre outras questões. Mas, vamos dar uma pausa aqui em Mateus capítulo 18 e ir para 1 João capítulo 9. Porque, de fato, um dos simbolismos que a gente tem dentro dessa parábola é salvação. Mas tem outro também sentido que a gente vê aqui, que é do perdão. Então, o foco principal também dentro dessa parábola é o perdão. E existem dois tipos de perdão em relação a Deus para com os homens. Tudo bem? Como assim dois tipos de perdão? Existe um perdão que ele é temporal, que ele precisa ser renovado continuamente. Por quê? Porque nós pecamos todos os dias, a gente transgride todos os dias. Ah, tá, hoje eu não menti, mas amanhã eu vou e minto. Tudo bem, hoje eu não menti, mas eu cometi outro pecado. Eu vi o bem e não fiz, eu deixei de ler a Bíblia, eu não priorizei o reino de Deus, eu bebi, eu forniquei, eu cometi X pecado, Y pecado, eu cometi adultério, não, eu não cometi adultério esse mês, mas mês passado eu cometi. Então, seja que pecado for, eu desobedeci meus pais e mães, seja que pecado for, que a pessoa comete, ela fica com essa dívida para com Deus. Constantemente a gente peca, a gente desagrada a Deus. Porém, se a gente pedir perdão, a gente consegue obter esse perdão. Então a gente pode ir aqui para 1 João. 1 João, onde a gente vai ver sendo falado deste perdão. 1 João, capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não pecamos,
fazemo-lo um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Então a gente tem esse perdão temporal, que ele é obtido através de o quê? Pedir perdão, de pegar e mudar a nossa vida. Nossa, eu tô com esse pecado aqui de desobedecer meus pais e mães. Eu tô com esse pecado aqui de não obedecer o meu chefe no trabalho, de ser uma pessoa com muita rebeldia, muita cabeça dura. Então eu vou e mudo isso, eu peço perdão a Deus, eu me mostro arrependido e eu busco mudança. A partir disso, a gente tem o que? Esse perdão temporário. Só que isso não quer dizer que nunca mais eu vou cometer esse pecado. Não quer dizer que eu estou imune de cometer esse pecado para sempre. Eu tenho que me cuidar. Ao ponto que, se eu não me engano, nos Alcoólatras Anônimos, eles falam justamente que uma vez alcoólatra, sempre alcoólatra. Então, é uma pessoa que está buscando se limpar desse vício, ela não vai pegar e falar, não, agora eu tenho controle, eu vou beber um pouquinho, porque isso pode catapultar para o alcoolismo novamente. Sem contar que o próprio ato de consumo de álcool, por menor quantidade que for, já é um pecado por si só. Então, o alcoolismo é um pecado ainda maior, mas consumo de substâncias tóxicas também é um pecado. Tudo bem? Então a gente tem esse perdão temporário e a gente tem um perdão eterno. Qual que é o perdão eterno? É aquele que nos traz a salvação. Quando a gente acredita em Jesus Cristo, quando a gente nasce de novo, todos os nossos pecados são perdoados. Mas isso é em um sentido eterno, ok? Então isso quer dizer que independente se eu morrer hoje, amanhã, ou que momento for e eu estiver cometendo um pecado no momento que eu morrer, ou eu cometer um pecado grande, como por exemplo, Davi cometeu adultério e assassinato. Mesmo que isso aconteça, Saul cometeu suicídio. Mesmo que isso aconteça, todos os pecados já estão perdoados. Mas isso é no sentido eterno. Isso não quer dizer que não vai haver consequências, como por exemplo, para o adultério que Davi cometeu, temporariamente. Essa punição pelos pecados, depois que a pessoa obteve esse perdão eterno, essa punição ela acontece somente nessa vida aqui na Terra. Nessa vida aqui neste mundo, ela não vai acontecer no céu, ela não vai acontecer na vida após a morte. Do contrário, aquela pessoa que não obteve esse perdão eterno, essa pessoa que ainda não é salva, não acredita em Deus, não nasceu de novo, quando ela morrer, ela vai ser punida pelos pecados dela. Ela não tem esse perdão eterno. Além do que, ela vai ser punida nessa vida, por conta desses pecados que ela comete dia após dia. Então é preciso a gente fazer essa separação. A gente viu aqui desse perdão, que se a gente confessar os nossos pecados, a gente consegue, em 1 João. E se a gente for para Colossenses, a gente vai ver esse perdão eterno, ok? Colossenses capítulo 2, indo para o versículo 12. Sepultados com ele no batismo, onde também ressuscitastes com ele pela fé na operação de Deus, quem o ressuscitou dos mortos. E quando vós estáveis mortos nos vossos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou, vos deu vida juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, apagando a escrita de ordenanças que era contra nós, a qual nos era contrária, e tirou-a do meio de nós, cravando-a na sua cruz. O que Cristo fez aqui com esse sacrifício dele na cruz foi algo atemporal, foi algo fora do tempo, no sentido que Cristo morreu pelos pecados de Adão e Eva, ele morreu pelos pecados de Abraão, ele morreu pelos pecados de Noé, ele morreu pelos pecados de Saul, de Davi, de Salomão, ele morreu pelos meus pecados, pelos seus pecados. Pessoas que vieram antes de Cristo, Cristo morreu pelos pecados delas. As pessoas que estavam vivendo na época de Cristo, Cristo morreu pelos pecados dela. E as pessoas que viveram depois de Cristo, Cristo também morreu pelos pecados dela. Então foi algo que foi fora do tempo. Esse é o perdão atemporal, o perdão eterno, ok? Para todos os pecados que a gente comete, passado, presente e futuro. Então, ficou mais claro agora essa questão, essa diferença de um perdão para o outro? De uma quitação de dívida para que os pecados que a gente comete dia após dia e Deus nos castiga e Deus nos ensina a fazer melhor? Vamos continuar aqui explorando esse conceito. Se a gente voltar agora para Mateus, capítulo 18, a gente vai ver no restante dessa parábola algo bem interessante. Mateus, capítulo 18, indo para o versículo 28. Saindo, porém, este servo, então o servo que foi perdoado, que teve toda essa dívida perdoada, encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários. Ele devia para o rei quantos denários? Quantos denários ele devia para o rei? A gente vai aqui para o versículo 24, 10 mil talentos, ok? Eu confesso que eu não sei exatamente quanto que é um denário comparado com um talento, mas dá para a gente entender que 10 mil talentos é bem maior do que 100 denários. E lançando mão dele, tomou pela garganta, dizendo, paga-me o que tu me deves. Então seu conservo, caindo-lhe aos pés, pediu-lhe, dizendo, tem paciência comigo, e eu te pagarei tudo. Ele, porém, não quis. Antes, lançou na prisão, até que pagasse a dívida. Então esse servo, que obteve tão grande misericórdia,
desses 10.000 talentos que ele estava devendo aqui para o rei, foi perdoado a ele tudo. Porém, ele não mostrou compaixão para com seu conservo, ele não mostrou compaixão para com essa pessoa que estava devendo para ele. E aí que entra a questão, perdoai ao próximo. É aí que entra a questão, na oração Pai Nosso, perdoa os nossos pecados, como perdoamos a nós mesmos, como perdoamos a nossos credores, como nós perdoamos a nossos devedores. Porque quando a gente está falando do perdão temporal, o perdão nessa vida, o perdão momentâneo, vamos dizer assim, ele é dependente do quanto a gente perdoa os outros. Então Deus, novamente, isso é para essa vida. Se uma pessoa é salva, ela não vai ser punida pelos pecados dela na próxima vida. Ela não vai perder a salvação dela porque ela não perdoa os outros. Porém, Deus vai ter muito menos misericórdia para com os pecados dela continuamente se ela não tem misericórdia para com as pessoas que pecam contra ela, para com os inimigos pessoais dela, para as pessoas que erram para com ela. Tudo bem? E vamos continuar lendo aqui. Vendo, pois, os seus conservos o que foi feito, entristeceram-se muito e foram contar a seu senhor tudo o que foi feito. Seu senhor, então, chamando-o, disse-lhe: servo perverso, perdoei-te toda aquela dívida, porque tu me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu conservo, como eu também tive misericórdia de ti? Indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores, até que ele pagasse tudo que lhe devia. Assim também, meu Pai Celeste fará convosco, se de coração não perdoardes cada um as ofensas do seu irmão. Qual é o significado dessa parábola? É que nós, especialmente se a gente está falando de cristãos, irmãos em Cristo, a gente deve perdoar os pecados das pessoas que pecam contra nós. Quão grande foi o amor que Deus teve para conosco? Quão grande foi o perdão com o qual Deus nos perdoou? Esse perdão eterno, esse perdão fora do tempo, que quitou todos os nossos pecados. A gente deve olhar para esse perdão que Deus teve para conosco, a gente deve analisar e falar: nossa, Deus é bom, Deus é justo, Jesus Cristo morreu por todos os meus pecados. Devo eu também buscar ser perfeito como Deus é perfeito? Devo eu também buscar ser santo como Deus é santo? E a partir daí, eu fazer o quê? Justamente buscar ir e perdoar as pessoas também. Como Deus me perdoou. Claro, é algo totalmente difícil da gente fazer. A natureza humana, a natureza carnal nos leva a querer guardar remorso e ficar nos relembrando, mas a Bíblia ensina que perdoar não é somente pegar e fazer as pazes, mas esquecer, não ficar relembrando. Deus fala que não vai mais se lembrar de nossos pecados, e assim também a gente deve buscar fazer. Tudo bem? Então, só buscando aqui concluir essa leitura, vamos para João, capítulo 13, onde a gente vai ter mais um simbolismo em relação também ao perdão. Esses dois tipos de perdão e de limpeza que a gente tem através desse perdão. João, capítulo 13, versículo 8, disse-lhe Pedro: tu nunca lavarás os meus pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não lavá-los, tu não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também minhas mãos e a minha cabeça. Disse-lhe Jesus: aquele que se lavou não necessita de lavar, senão seus pés, porque no mais está todo limpo, e vós estáis limpos, mas não todos. Porque ele sabia quem o havia de trair. Por isso disse: nem todos estáis limpos. Então olha que interessante aqui. Cristo faz essa comparação com limpeza, especificamente com ele nos limpando, com Cristo limpando seus apóstolos, com Deus limpando as pessoas que creem nele, as pessoas que são seus discípulos. Em que sentido? A gente tem dois tipos de limpeza. Todos estáis limpos, com exceção de quê? Judas. Por quê? Judas não acreditava em Jesus Cristo. Jesus sabia todos aqueles que desde o princípio não acreditavam nele. Todos aqueles que iriam o trair. Então a gente vê essa diferenciação. E algo interessante também, ele diz que estáis todos, porque no mais está todo limpo, porém a necessidade é de lavar o quê? O pé. Porque o pé, quando a gente está andando na terra, quando a gente está andando na rua, o que está em contato com o chão 100% do tempo enquanto a gente está andando? Nossos pés. Então o simbolismo é qual? O nosso pé é o que está em contato com o mundo, com a terra, ok? Com o carnal, constantemente. E a partir disso, os pés é o que mais se suja. Você andou no barro, seu pé vai ser o que mais vai sujar. Você andou na areia, seu pé vai ser o que mais vai sujar. Tudo bem? A partir disso, é necessário a gente pedir perdão por conta dessa sujeira que a gente vai se envolvendo ao caminhar no mundo, ao andar. Mas do mais, a gente que acredita em Deus, a gente que é salvo, a gente tem esse perdão eterno. A gente está limpo.
mas o pé continuamente se suja. Por quê? Porque a gente peca todos os dias. Então, espero que tenha ficado claro também como que esse simbolismo de lavar os pés tem uma relação muito grande com essa parábola e com esses dois tipos de perdão. O perdão temporal, que é lavar os pés, você vai sujar o pé, vai ter que lavar de novo, e o perdão eterno, que a gente já está limpo. E essa limpeza vem com o crer. Ok? Para concluir, o último versículo que eu gostaria de ler, Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6. Indo aqui para o versículo 12. E perdoa-nos as nossas dívidas, como nós perdoamos aos nossos devedores. Isso é parte da oração conhecida como Pai Nosso que estás no céu, ok? A oração do Senhor. O que é falado nessa oração? Perdoa-nos as nossas dívidas, como nós perdoamos aos nossos devedores. Isso casa totalmente com a parábola que a gente acabou de ler em Mateus capítulo 18. Se Deus ver que a gente não está perdoando as pessoas, se Deus ver que a gente está se endurecendo com os erros, com as falhas que as pessoas estão cometendo para conosco, que a gente não está amando nossos irmãos e irmãs, a gente vai ser punido, a gente vai ser castigado. Tudo bem? Isso relacionado com o perdão temporal. Espero que tenha ficado claro o significado dessa parábola, os simbolismos que estão envolvidos nela. Que Deus abençoe vocês e até mais.